Pessoal, trago para vocês uma notícia bombástica e gravíssima, tá? O Jornal Nacional teve acesso à exclusividade a uma denúncia de um ex-servidor do INSS que denunciou ainda em 2020, durante o governo do inelegível, desvios ilegais em benefícios dos aposentados e pensionistas, tá? Nesse depoimento, o então ex-funcionário, da direção central do INSS disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal, fora do padrão, de filiados da CONAF, em comparação com outras associações. E foi então que ele denunciou, disse então que estava havendo ali uma irregularidade, Pois bem, pessoal, ele precisou procurar a Polícia Federal na época porque começou a receber ameaças de morte, tá? Tudo isso durante o governo do inelegível, ou seja, Bolsonaro sempre soube de todos esses desvios e nunca fez nada. Muito pelo contrário, ajudou, fazendo com que essas fraudes ganhassem mais força ainda. Vou mostrar aqui para vocês essa matéria do Jornal Nacional e também tem repórter do Globo News falando com detalhes a denúncia aí desse ex-funcionário, do INSS. Só peço que você já deixe o seu like aqui nessa publicação. Tô vendo que tem muito pouco like nos vídeos e like ajuda demais o YouTube a alavancar mais os nossos vídeos, tá? Então não se esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal também e, se possível, se torne membro para ajudar o nosso trabalho. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretoria de benefícios estava cortando ali, os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles, alguns servidores receberam ameaças. Foi falado lá dentro, o coordenador que estava atuando em cima dos ACTs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos pela CONAFER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020 a CONAFER tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da CONAFER estava suspenso. O acordo entre a CONAFER e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020, após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a CONAFER fosse reabilitada. Na época, a CONAFER chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Um relatório da Controladoria Geral da União mostra que a CONAFER foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos entre 2019 e 2024 em números absolutos, passando de R$ 400 mil por ano em 2019 para 57 milhões em 2020 e 202 milhões em 2023. Em março de 2021, o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Ele se recusou a informar quanto recebeu de rendimentos, alegando a existência de um termo de confidencialidade.
O Jornal Nacional teve acesso ao termo que foi assinado 2 vezes por Carlos Roberto, como presidente da associação e como funcionário. No depoimento, Carlos Roberto disse que a Conafer ou seus integrantes não foram responsáveis pela inserção de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, mas sim, se tal fato ocorreu, a responsabilidade seria da Dataprev, empresa pública federal que processa os pagamentos do INSS. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que entre 2019 e 2020, Carlos Roberto e a esposa dele, Bruna Braz, negociaram 5 imóveis, incluindo uma fazenda avaliada em 3 milhões de reais. Ainda em 2021, a Justiça do DF decidiu que a competência para investigar o caso era da Polícia Federal, mas a operação para desarticular o esquema só ocorreu agora em abril de 2025, que acabou levando à queda do ministro da Previdência e do presidente do INSS. Essa apuração que eu divido com meu amigo Reinaldo Turolo, que é repórter da TV Globo e do G1 aqui em Brasília, mostra que o esquema de fraudes no INSS era de conhecimento da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal desde 2020. Em setembro daquele ano, em setembro de 2020, um servidor que atuava na direção central do INSS, ele procurou a Polícia Federal porque naquele momento estava recebendo ameaças, inclusive ameaças de morte. No depoimento, ele disse acreditar que essas ameaças estavam acontecendo pela postura dele ali dentro do órgão, junto com outros servidores. Eles estavam atuando naquele momento para justamente barrar entidades que estavam cometendo golpes, cometendo fraudes em cima desses aposentados. Entre 2019 e 2020, portanto, naquela época, o INSS ele barrou 9 acordos que existiam com entidades que estavam com suspeitas ali de irregularidades. 4 desses acordos futuramente acabaram sendo reabilitados depois que houve ali várias mudanças dentro do INSS. O inquérito dessas ameaças contra esse servidor, ele acabou sendo arquivado, encerrado, na verdade, em 2024 pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal disse não ter encontrado os responsáveis, os culpados aí por essas ameaças. Em janeiro de 2021, Marcelo, esse mesmo servidor prestou um depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e relatou esse esquema de fraude nos benefícios ali do INSS e naquele momento o foco das investigações da Polícia Civil era justamente a Conafer. A Polícia Civil do DF abriu esse inquérito depois que aposentados procuraram o Ministério Público para dizer que estavam descontando ilegalmente o dinheiro da aposentadoria deles. Então, a Polícia Civil abriu essa investigação e convocou esse servidor a prestar esclarecimento. Essa entidade, Marcelo, fez um acordo com o INSS para fazer esses descontos, essa entidade, a Conafer, em 2017. Chegou a ser suspensa naquele momento, no momento em que esse servidor estava prestando esses depoimentos, em setembro de 2020. Mais 2 meses depois, ela foi reabilitada. Naquele momento, o então presidente do INSS, o Leonardo Rolim, ele fez uma série de mudanças ali dentro e transferiu da diretoria de benefícios, que vinha barrando esses acordos, para a diretoria de atendimento do INSS a responsabilidade por analisar esse tema. E isso permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Em 2021, Marcelo, a Justiça decidiu transferir da Polícia Civil para a Polícia Federal essa investigação, porque ali já tinha suspeita de envolvimento de gente dentro do INSS. Mas passaram-se aí 4 anos até que essa operação fosse finalmente realizada pela Polícia Federal agora em abril de 2025. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre
sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!